Olá, eu sou o Thales. Esse episódio começa com os caras malvados durante uma noite de tempestade muito tenebrosa. Dentro do esconderijo deles, o lobo mau contava uma história. Muito tempo antes dos caras malvados aterrorizarem aquela cidade, fazendo diversos tipos de atividades criminosas, havia um criminoso maníaco lendário. Seu nome era Reginaldo E. Assombrado. Esse criminoso lendário amava roubar muito mais do que tudo nesse mundo, mas de tudo que ele já havia subtraído, existia algo que ele amava ainda mais do que tudo, um dos itens mais antigos na história da humanidade. Esse item era tão valioso que afetou impérios inteiros, gerou guerras e até mesmo influenciou no formato dos croissants. Esse item se chama o Amuleto Meia-Lua. Reginaldo ficou paranoico que alguém pudesse subtrair esse amuleto dele. Por causa disso, ele se isolou completamente até que chegassem seus últimos dias de vida. Completamente obcecado por esse amuleto, antes de perder a vida, Reginaldo fez um juramento. Se alguém subtraísse qualquer um de seus itens escondidos naquela mansão, ele assombraria essa pessoa por toda a eternidade. Os caras malvados ficaram em choque por causa dessa história. E o lobo mau já vem dizendo que essa é a oportunidade perfeita para eles invadir a antiga mansão do Reginaldo e subtrair esse amuleto lendário. Os amigos, entretanto, não querem fazer isso. Eles sabem muito bem que em todos os dias das bruxas, o lobo mau sempre apronta alguma pegadinha para assustá-los. Ele diz que isso é bobeira e pergunta quando foi que ele fez alguma coisa dessas. Os amigos então se lembram de várias situações. Quando eles tentaram subtrair uma múmia, outro dia colocando um olho de mentira na bebida de um deles, e até mesmo ano passado quando eles foram subtrair um diamante extremamente valioso e o lobo mau fingiu ter perdido a mão em um dos lasers que estavam protegendo o diamante. O lobo mau admite que talvez ele não consiga se segurar com essas pegadinhas, só que esse ano vai ser diferente. Ele não vai assustar ninguém e quer subtrair aquela mansão de qualquer maneira. E para melhorar ainda mais essa história, ele diz que subtrair a mansão durante o Dia das Bruxas vai provar para todo mundo que eles não têm medo de nada. Os caras malvados, entretanto, falam que seria muito melhor ficar em casa e dar brócolis para as crianças no Dia das Bruxas ao invés de doces, pois isso é muito engraçado. Sem contar que mesmo que esse amuleto seja um item lendário, as histórias a respeito dele são extremamente horríveis, e se um fantasma causar problemas, eles não podem se defender com pancadas. Aí o lobo mau fala para eles que não devem acreditar em histórias de fantasmas, pois nada disso existe. A cobra então menciona que um grupo de ladrões concorrentes tentaram subtrair aquela mansão, mas não conseguiram por causa dos fantasmas. Mas o lobo mau fala que deve ter sido mentira deles, pois só não conseguiram encontrar o amuleto. Pensando melhor e também sabendo que esse amuleto é extremamente valioso, os caras malvados decidem aceitar essa missão e vão junto do lobo mau até a mansão do Reginaldo. Já do lado de fora, eles ficam cheios de medo, pois a mansão é assustadora. O portão principal, por exemplo, abre sozinho. Eles então se direcionam para dentro dessa mansão e a cobra utiliza suas habilidades para abrir a fechadura. Lá dentro da casa em si, eles começam a ouvir barulhos estranhos. Todos então vão procurar pelo amuleto do Reginaldo e se assustam até mesmo com as estátuas. A cobra vê um quadro do Reginaldo ali e acha que os olhos dele estão a seguindo, mas o lobo mau diz que aquilo é apenas uma ilusão de ótica. O tubarão toca em uma das teclas do piano ali e ele começa a se tocar sozinho. Todos estão com medo, mas aí o lobo mau descobre que aquilo era apenas um piano automático. Os caras malvados não devem ter medo de nada, eles têm que fazer o seu roubo com sucesso. A cobra fala que se o Reginaldo escondeu o amuleto na cripta, a entrada deve estar muito bem escondida. O lobo mau então observa o retrato do Reginaldo ali na parede. Nele havia uma mensagem: meus bens não acharão, meus nomes esconderão. O lobo mau então entende que a resposta para encontrar o amuleto está escondida no nome do Reginaldo, e o tubarão descobre a charada. O nome dele era Reginaldo E. Assombrado. A resposta está no E, que pode ser uma nota musical. O tubarão então vai tocar essa nota no piano e ele abre uma passagem secreta. Essa passagem deve levar até a cripta e os caras malvados estão com medo de entrar, até mesmo a lanterna falhou. Lobo mau está começando a ficar com medo e do nada uma armadura sai correndo lá de dentro. Ela parte para cima
dos amigos querendo eliminá-los de qualquer maneira, mas aí o lobo mau coloca um dos amigos para distrair essa armadura e depois vai por trás e a desativa. Ela também era automática. A aranha confirma isso, só tem engrenagens lá dentro. Lobo mau então confirma mais uma vez que não existem fantasmas, eles não devem ter medo e juntos todos entram na cripta. Lá embaixo com facilidade encontram no meio de tudo o amuleto do Reginaldo. Lobo mau vai subtraí-lo e todos ficam em choque pois não tinha nenhuma armadilha. Agora é hora de correr. Quando chegam do lado de fora, os caras malvados percebem que o lobo mau fugiu e de repente a voz do Reginaldo começa a soar pelo lugar. Ele diz que vai se vingar pois eles subtraíram seu amuleto e uma armadura vem correndo para tirar a vida deles, mas era apenas o lobo mau disfarçado para dar um susto neles. No dia seguinte vemos que o amuleto já está no esconderijo dos caras malvados e o lobo mau pergunta se eles ainda estão chateados com ele. E sim, todos estão extremamente tristes pois não mereciam aquele susto. Só que o lobo mau fala que foi apenas para diversão. Eles deveriam estar felizes pois acabaram de subtrair do próprio Reginaldo e Assombrado. O que mais deixa o tubarão feliz é que eles agora não precisam voltar naquela mansão assombrada. Depois disso, o lobo mau começa a ouvir um som estranho. Ele então pergunta se os outros também conseguem ouvir essa música sinistra, só que eles dizem que não. O lobo mau começou a ficar preocupado e depois disso os caras malvados foram apresentar para ele o próximo plano. Eles querem subtrair um dentista, só que o lobo mau nem presta atenção nisso, pois ele ainda está ouvindo a canção sinistra. O lobo então sai correndo dali para procurar de onde vem essa canção e de repente percebe que só tem uma explicação. Ela está vindo do amuleto do Reginaldo. Só que ninguém está ouvindo. Durante a noite, o lobo mau tem um baita pesadelo. Ele sonha que voltou à mansão do Reginaldo. O lendário criminoso não estava mais em seu quadro e quando adentrou ainda mais na mansão, o espírito dele apareceu para o lobo mau, dizendo que porque o lobo subtraiu dele, ele também vai subtrair do lobo. O lobo então acorda todo assustado lá no esconderijo e seus amigos chegam para dizer que o piranha desapareceu e o tubarão encontrou apenas uma pena. Só pode ter sido o Reginaldo que o subtraiu. Os amigos terão que voltar à mansão. Juntos, eles vão até lá para poder buscar pelo piranha. Os amigos estão preocupados, pois se alguém souber que eles devolveram uma coisa que já subtraíram, a reputação deles irá ser perdida. Mas de qualquer forma, como ouvem o barulho dos gritos do piranha, eles terão que entrar. O cobra está preparado com muito alho para se proteger. O tubarão tem um pé de coelho para ajudá-lo na sorte e a aranha fez um dispositivo que detecta a presença de fantasmas. Assim que entram, o dispositivo começa a apitar, afinal tem cadeiras voando por ali. Lobo mau percebe que o quadro do Reginaldo desapareceu assim como em seu pesadelo e logo a armadura chega para eliminá-los. A cobra tenta segurá-la por um tempo, mas não consegue e o tubarão arremessa seu pé de coelho, que com muita sorte ricocheteia em toda a casa e derruba o candelabro na armadura. Do nada, o espírito do piranha aparece. Ele diz para os amigos que não deveriam ter subtraído do Reginaldo e agora ele teve que pagar o preço. Todos saem correndo daquele lugar e o lobo mau vai direto até a cripta para devolver o amuleto. Ele acha que tudo vai ficar bem, até que o espírito do Reginaldo aparece. Assustado, o lobo mau diz que devolveu o amuleto e agora o Reginaldo tem que parar de assustá-los. Só que o fantasma fala que ele sujou seu amuleto precioso com suas patas imundas e por causa disso, Reginaldo vai levar algo que lhe pertence. O lobo mau quer dar para ele um par de óculos escuros que ele tem em um dos bolsos, mas Reginaldo diz que o que ele vai levar é a equipe do lobo mau. Os espíritos dos caras malvados então começam a aparecer ali. Reginaldo eliminou a todos. O lobo mau começa a implorar pelo perdão do fantasma, dizendo que ele tem que devolver seus amigos e levar sua alma em troca, mas Reginaldo diz que é tarde demais. Seus amigos também estão decepcionados, pois o lobo mau os abandonou, só que agora já era. Reginaldo então parte para cima do lobo mau, que ao invés de atacá-lo, diz que o pegou. Os fantasmas então desaparecem e os caras malvados estavam ali atrás do lobo mau. Tudo isso foi uma grande pegadinha. O lobo mau diz que isso é impossível, ele até mesmo ouviu músicas sinistras esse tempo todo. Os caras malvados então começam a dizer que foi muito fácil fazê-lo acreditar em tudo. Eles montaram o plano, depois espalharam caixas de som pela casa e o fizeram achar que ele era o único que ouvia a música. O lobo mau então pergunta sobre os pesadelos e também sobre o fantasma do Reginaldo. A aranha então conta que montou um óculos de realidade virtual para poder forjar o pesadelo do lobo mau e depois equiparam a mansão com diversos hologramas para poder enganá-lo. Foi o próprio cobra que fez aquela armadura funcionar de dentro para fora e o tubarão utilizou suas habilidades
dificuldades com pintura para remover o Reginaldo do retrato. Os amigos falam que não aguentavam mais o lobo mau os assustando todos os anos e tiveram que revidar. O lobo mau então diz que essa foi a coisa mais impressionante que ele já viu e está muito orgulhoso dos amigos. Ele então pede desculpas por ter quebrado a promessa e tentado assustá-los. Lobo mau então pega o amuleto e chama os amigos para ir embora dali, mas quando o coloca no pescoço, uma luz verde começa a surgir. Essa luz então simplesmente desintegra o corpo do lobo mau. Todos os amigos ficaram em choque, mas aí o lobo mau apareceu atrás deles. Tudo isso foi uma pegadinha dele. O lobo é o rei do susto, ele sabia de tudo que os amigos planejaram e ficou sempre um passo à frente deles. Agora os amigos estão extremamente irritados e partem pra cima dele para descer o cacete no lobo mau. Obrigado por assistir, até o próximo!